Bom dia, eu me chamo Lorena Leão, sou psicóloga de formação, faço parte do Departamento de Proteção Social Básica e componho hoje como subgerente a Gerência de Acompanhamento da Rede de Proteção Social Básica. Eu sou Jeane, eu também sou psicóloga de formação e estou também na gerência do Departamento de Proteção Social Básica, gerência de acompanhamento da Rede de Proteção da Proteção Social Básica. Bom, hoje nós vamos trazer para vocês um tema polêmico e que foi fomentado pelos municípios durante muitas viagens de apoio técnico. Esse tema nós vamos falar hoje sobre a atuação do psicólogo no equipamento de CRAS. Bom, para que a gente possa falar da atuação do psicólogo, nós precisamos primeiro falar sobre a resolução número 17, de 20 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social. Bom, com a aprovação dessa resolução, que ratifica a composição das equipes de referência da NOB-RH, a psicologia ela passa a compor obrigatoriamente os serviços socioassistenciais em todos os seus níveis de complexidade, né? Dessa maneira, a partir desse marco normativo histórico, ele tem provocado as categorias de nível superior a buscarem recursos de orientação, ou seja, surge assim uma grande demanda de psicólogos, né? Querendo saber de que maneira eles devem atuar dentro da política de assistência social. Então, para isso, a gente tem que pensar em algumas temáticas, né? O trabalho no campo dessas políticas, ela exige dos psicólogos um conjunto de conhecimentos e habilidades que extrapolam o escopo da formação e dos recursos que essa formação ela nos traz, né? Nós precisamos pontuar as diferenças culturais, geográficas e políticas, né? Que elas demandam que esses psicólogos planejem e proponham um trabalho a partir do território e da realidade que esse usuário se encontra. Apesar dos avanços que buscam essa ruptura de um modelo profissional liberal com enfoque clínico e tradicional, a graduação ainda deixa a desejar, né? A psicologia, em suas diversas abordagens, né? Ela permite uma compreensão desse contexto social, desse contexto comunitário, mas, infelizmente, a realidade da nossa formação ainda é uma realidade totalmente clínica. A realidade do trabalho no SUAS, pela complexidade dos fenômenos sociais que representam, como fragilidade da proteção social, a violência de direitos, a violência do Estado, a precarização dos modos de existência e também o sofrimento psíquico como produto desses processos, ele suscita a necessidade de situar possibilidades de intervenção, né, da psicologia. E muitas vezes essa formação ela não abrange o conhecimento necessário para que a gente trabalhe no campo das políticas públicas. Como crítica, a gente precisa entender que há uma urgência de ampliação de referenciais teóricos, técnicos e metodológicos existentes. Por quê? Quando nós estávamos levantando materiais para a realização dessa videoconferência, nós percebemos que há pouco referencial teórico para embasar o trabalho do psicólogo no SUAS, e a gente realmente tem urgência de mais referenciais teóricos, metodológicos, para que a gente possa realmente estar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, é fundamental que as graduações elas incluam mais temáticas curriculares, né? Como temas políticos fundamentais mesmo, transversais, como as questões raciais, questões de gênero, direitos da pessoa com deficiência, principalmente também as questões de comunidades tradicionais e povos indígenas, né, que é uma especificidade da nossa região. Bom, a atuação profissional dos psicólogos, ela deve se sustentar no princípio da garantia de direitos fundantes da política de assistência social. Para isso, né, a gente precisa basear
a nossa prática nos campos teóricos e metodológicos que contemplam essa visão crítica da nossa realidade social, a sua historicidade, as lutas políticas e as relações de poder. A psicologia, em suas diversas abordagens, ela nos permite essa compreensão desse contexto social e comunitário. E ela possibilita o entendimento crítico que o profissional deve ter ao construir o seu fazer a partir das diferentes metodologias ou campos teóricos com os quais dialoga. Então, nós devemos compreender as demandas e as necessidades sociais dos usuários que estão contemplados dentro da nossa política. Esse saber fazer psicologia se tornou imprescindível nas políticas públicas, pois a gente entende, né, que essa relação do sujeito e a sua subjetividade, elas são inseparáveis do seu mundo social. Ou seja, a natureza relacional nos serviços do SUAS convoca a atuação de profissionais que, de fato, né, considerem todas as suas dimensões humanas, estando atentos para que a prática no âmbito do SUAS não recaia em uma intervenção de cunho fiscalizatório ou policialesco que reprime, julga ou condena indivíduos e famílias. Essa intervenção, ela deve ser pautada em estratégias que possibilitem aos atendidos pensar de forma crítica e como protagonistas de suas próprias histórias. É essa luta constante que nós devemos ter, né, por uma política universal e acessível a todos. Para que essa atuação ela seja de fato uma atuação que respeite a política, né? Nós precisamos, portanto, conhecer e atuar respeitando as legislações e as normativas técnicas que embasam a nossa atuação, né? A gente tem aqui algumas legislações, né, que nós colocamos, né, que incidem sobre a política de assistência e demais direitos dos usuários. Nós temos aqui, nós colocamos aqui algumas fundamentais, como a LOAS, a NOB-SUAS, a Política Nacional de Assistência Social, a nossa tipificação, que descreve sobre a questão dos nossos serviços, sejam eles de proteção social básica ou proteção especial. Dentro disso, nós temos a NOB-RH, que nós já citamos, que fala sobre a resolução, né, que coloca a psicologia como realmente essencial ao trabalho, né, dentro da política. E nós temos também os nossos cadernos de orientações. Um detalhe para o nosso caderno de orientação. Nós temos cadernos de orientação do PAIF 1 e 2, nós temos cadernos de orientação sobre o serviço de convivência, mas nós precisamos entender que esses cadernos que orientam sobre como os serviços vão ser executados, eles não são só para a atuação do assistente social, mas eles são para a atuação do assistente social e psicólogo. Na verdade, os cadernos de orientações, eles servem para a atuação da equipe técnica de referência, né? E a NOB-RH, ela traz o psicólogo e o assistente social como técnicos de referência do equipamento CRAS. Então, os cadernos são tanto para psicólogos como assistentes sociais. E são eles que vão nortear de que maneira serão executados os nossos serviços tipificados. O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, é uma iniciativa do Sistema Conselho de Psicologia, criado em 2006 para promover a qualificação da atuação profissional de psicólogas e psicólogos que atuam em diversas políticas públicas. Tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais hoje têm o Centro de Referência Técnica, né, o CREPOP, disponibilizado em todos os conselhos regionais. O CREPOP, ele trabalha na produção de referências técnicas para todas as políticas públicas e não somente para a política de assistência social. Então, hoje o CREPOP tem mais de 16 referências técnicas de todas as políticas públicas. Tem uma referência que é específica só para o atendimento no âmbito do CRAS, na política de assistência social, né, em todas as atividades do CRAS.
Nesse contexto, faz necessário a realização de práticas que atendam às potencialidades e às vulnerabilidades dos vínculos comunitários, vislumbrando seu caráter emancipatório. A atuação com pessoas em contexto de vulnerabilidade social exige não somente a adequação do conhecimento teórico-técnico, mas aponta para a necessidade de construção de novos conhecimentos e uma mudança na postura que marca, historicamente, a atuação dos psicólogos. E para trabalhar sob o viés do compromisso social, assim, a noção de sujeito psicológico não cabe nos desafios da proteção social no Brasil, nem a crença de que a psicologia só intervém no sofrimento psíquico ou no ajustamento. Essa referência é da Ana Bock, de 2003, que nos traz a reflexão sobre o sujeito. Quando nós estamos inseridos no âmbito da proteção social, nós não estamos focando o indivíduo como sujeito psicológico, e sim o coletivo. Nós vamos estar trabalhando as vulnerabilidades sociais desse coletivo, e não somente o subjetivo. Dentro do conteúdo das orientações sobre a Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, publicadas pelo Conselho Federal de Psicologia na cartilha intitulada Referências Técnicas para a Atuação do Psicólogo, no CRAS ou do SUAS, pode ser encontrada a contribuição desse profissional para a efetivação dessa política, através de um guia com diretrizes norteadoras do trabalho da esfera social. Na última década, diferentes experiências possibilitam a divulgação de um conjunto de práticas direcionadas aos problemas sociais brasileiros, práticas que apontavam alternativas para o fortalecimento de populações em situação de vulnerabilidade social. Como resultado dessas experiências, houve uma ampliação da concepção social e governamental acerca das contribuições da psicologia para as políticas públicas, além da geração de novas referências para o exercício da profissão de psicologia no interior da sociedade. Essa é uma referência do Conselho Federal de Psicologia, em 2007, que fala sobre a questão das diversas referências, que é focada nas situações de vulnerabilidade social. Então, a partir do CREPOP, que foi criado em 2006, a partir do CREPOP foi criado também em 2014 a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, que funciona com núcleo executivo, promovendo reuniões ampliadas com a participação de convidados e representantes dos conselhos regionais. Nessa reunião ampliada, é debatido todas as vivências de todos os conselhos regionais. É trazido para essa reunião de acordo com as vivências, as experiências que esses profissionais executam dentro da política da assistência social, é levada para a comissão também, todas as demais políticas, mas nós estamos focando a política de assistência social, por isso que eu estou citando a política de assistência social. Os desafios têm o tamanho de nossa representação e apontam 4 focos de ação: a atuação profissional, as relações e condições do trabalho, a organização ético-político do profissional, a defesa e o fortalecimento dos direitos de proteção socioassistenciais. Em relação aos documentos, nós vamos citar quais são os documentos, quais são as modalidades de documentos produzidos pelos psicólogos no exercício profissional. São 5 modalidades de documentos psicológicos. O primeiro é a declaração, o segundo, atestado psicológico, o terceiro, relatório, que subdivide-se em psicológico e multiprofissional, o quarto, o laudo psicológico, e o quinto, o parecer psicológico. Dentro do âmbito do CRAS, 2 documentos não pode ser produzido, nem o atestado psicológico, nem o laudo psicológico. Por quê? Porque esses 2 documentos precisam ser produzidos antes uma avaliação psicológica. E dentro do âmbito da política de assistência social, dentro do âmbito do CRAS, nós não produzimos avaliação psicológica, nós não realizamos avaliação psicológica. Então, quais os documentos que nós podemos produzir, que nós podemos emitir?
a declaração, o item 1, né, que é a declaração, os relatórios, né, o terceiro item, que são os relatórios que subdividem em psicológico ou multiprofissional. Tanto o relatório psicológico é um documento produzido de forma, pode ser de forma escrita, descritiva ou informativa, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções, quanto o relatório multiprofissional, né, que ele é resultante da atuação do psicólogo em contexto multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas. Normalmente, no âmbito do CRAS, o relatório multiprofissional, ele é produzido com o pedagogo, com o assistente social. Aí cita também o parecer psicológico, né, que tem a finalidade de apresentar uma análise técnica. Geralmente, o parecer psicológico, ele também pode ser produzido, né, no âmbito do CRAS, geralmente vem de uma demanda externa, como, por exemplo, o judiciário. Bom, a Jeane trouxe para a gente algumas modalidades de documentos, né, que são produzidos pelos psicólogos. Vale ressaltar que esses documentos eles estão de uso privativo da psicologia mesmo, tá? Dos profissionais psicólogos. Dentro disso, como nós estamos falando da atuação do psicólogo dentro do equipamento de CRAS, nós não podemos deixar de falar de uma ferramenta, né, que é muito utilizada, que deve ser utilizada pelos psicólogos, mas não somente pelos psicólogos, que é o prontuário SUAS, né? O prontuário SUAS, ele é uma ferramenta que ele é utilizado pela equipe técnica do CRAS. Então, ele não é uma ferramenta de uso privativo do psicólogo. Bom, as informações registradas nesse prontuário da família, que é o prontuário SUAS, né? Sobre as ações desenvolvidas, atendimento, acompanhamento, né, desses sujeitos e as famílias nos serviços socioassistenciais, elas devem estar de acordo com os objetivos que estão preconizados na política de assistência social. Como a Jeane já trouxe, nós não podemos estar realizando algumas ações, né, como avaliação psicológica dentro desse equipamento. Então, o que ocorre? O prontuário, ele precisam estar registrados ações e situações do nosso serviço, tá? Do serviço PAIF, por exemplo, nas questões do acompanhamento familiar, né? E como que vai ser desenvolvido esse acompanhamento. Nós precisamos considerar também que é permitido o livre acesso aos usuários e às famílias a esses registros, né? Então, deve-se estar atento para essas informações, né? Elas precisam assegurar a questão do nosso sigilo. Nós fizemos um recorte do nosso código de ética, tá bom? O código de ética profissional, ele foi estabelecido por meio da nossa resolução do nosso Conselho Federal, a resolução 10 de 2005, e ela dispõe no seu artigo 9, que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger por meio da confidencialidade a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Nós trouxemos um recorte também do nosso artigo 14 e 15, que fala sobre a utilização, né, dos meios de registro e observação da prática psicológica. Ela deverá ser informada pelo profissional ao usuário ou beneficiário da política, tá? No artigo 15, ele declara também que em caso de interrupção do trabalho, por quaisquer que seja o motivo, né, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Vale ressaltar também que sejam registrados somente informações estritamente necessárias ao andamento dos serviços, tá? Os eixos norteadores da nossa atuação devem conciliar, de fato, alguns princípios, né? Nós não podemos conciliar só o princípio técnico, nós temos que conciliar vários princípios, ou seja, tanto o princípio técnico, né,
como o princípio científico e também o princípio ético, que é regulamentado pelas normativas que regem a nossa profissão. Então, nós nunca podemos deixar de lado ou esquecer as nossas questões éticas e principalmente o respeito e o nosso sigilo profissional. Um dos principais princípios, importantes princípios dentro da nossa atuação também é identificar e potencializar os recursos psicossociais, tanto individuais como coletivo, realizando intervenções no âmbito individual, familiar, grupal e comunitário, atuar a partir do diálogo entre o saber popular e o saber científico da psicologia, valorizando as expectativas, experiências e conhecimentos na proposição das ações. Favorecer processos e espaços da participação social, mobilização social e organização comunitária, contribuindo para o exercício da cidadania ativa, autonomia e controle social, evitando assim a cronificação da situação de vulnerabilidade. Ou seja, quando nós estamos no âmbito do CRAS, no âmbito do equipamento CRAS, temos que conhecer o território que estamos atuando, que iremos atuar, para que, a partir do conhecimento do território, possamos planejar as intervenções que iremos trabalhar. Manter-se em permanente acesso de formação profissional, buscando a construção de práticas contextualizadas e coletivas, priorizar atendimento em casos e situações de maior vulnerabilidade e risco psicossocial, atuar além dos SET convencionais, em espaços adequados e viáveis ao desenvolvimento das ações, nas instalações do CRAS, da rede socioassistencial e da comunidade em geral. Ou seja, quando nós citamos a questão dos SET convencionais, fala-se muito sobre a questão da clínica, que nós estávamos acostumados, nós psicólogos, com a atuação clínica, mas a partir da década de 70, veio todas as militâncias da psicologia social e hoje nós temos que focar que nós estamos no âmbito da psicologia social, nós estamos atuando com psicólogos sociais e não clínicos. O trabalho do profissional da psicologia dentro do CRAS transita em acolher famílias, participar de visitas domiciliares com o objetivo de colaborar com o monitoramento destas, desenvolver e coordenar diversas oficinas, como, por exemplo, artesanato, capoeira, entre outras. Realizar atendimentos individuais de caráter emergencial, com o objetivo de direcionar esse indivíduo a algum tipo de trabalho social. Coordenar e direcionar a equipe para o cumprimento das premissas da assistência social, estimular a escuta e a comunicação entre a equipe, desenvolver projetos e, juntamente com a equipe da rede socioassistencial, estar buscando medidas que estimulem a autonomia e a consciência cidadã da comunidade. O que fazer ao identificar demandas para atendimento no CRAS? Por que nós trouxemos essa questão, Lorena, mas a gente já sabe que não pode atender clínica, dentro do equipamento CRAS. Bom, nós ainda identificamos algumas demandas desse tipo dentro de algumas situações de visita de apoio técnico e ainda foi fomentada muitas dúvidas em relação a essa questão. Então, por isso que nós trouxemos essa questão aí, que diz assim, o que fazer ao identificar demandas para o atendimento clínico no território? Por que trazer isso? Porque foi uma demanda dos municípios, que veio até nós. Todo esse material que nós elaboramos foi realizado a partir das demandas que os municípios nos trouxeram. E nós precisamos ter clareza, como a Jeane já trouxe para a gente, que a questão do atendimento clínico ele não pode ser realizado dentro do equipamento de CRAS, tá? Nós temos uma citação, que segundo o CREPOP ele fala, que ele diz assim, considerando que as atividades do CRAS, elas estão voltadas para a diminuição da pobreza, o desenvolvimento dos indivíduos e das famílias,
no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários através do aperfeiçoamento da capacidade de cada sujeito e aquisições pessoais e coletivas, ao ser identificado no âmbito do CRAS uma demanda desse tipo para atendimento clínico, o que é que você vai ter que fazer? Esses profissionais, eles precisam, de alguma maneira, mobilizar a rede intersetorial. Ah, Lorena, mas não temos, como é que a gente faz? Eu muitas vezes quero atender. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa realmente romper essa questão engessada da psicologia enquanto clínica e atendimento psicológico, né? Nós precisamos romper com esses princípios. Nós, como psicólogos, já estamos inseridos em muitas políticas públicas, né? E o nosso trabalho, ele não se reduz a atendimento clínico individualizado. Então, dentro das políticas públicas, nós temos muitos campos de atuação para nós enquanto profissionais. E nós precisamos discutir essas questões e de que forma nós vamos ser inseridos. Então, nós precisamos fugir dessa questão engessada da clínica e atendimento psicológico individualizado, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Eu preciso mobilizar a rede intersetorial e articular com o órgão gestor da política de assistência, né, para o encaminhamento ao órgão gestor competente, né? Ou seja, como nós já falamos, o campo de atuação profissional consiste na política pública de assistência, no qual a psicoterapia não é uma oferta de serviços, né? Os nossos serviços de proteção social básica são serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nós temos o PAIF, nós temos o terceiro serviço também, mas dentro de todos os nossos serviços tipificados, a psicoterapia, ela não é uma atividade que está dentro, né, da política de assistência. Os saberes psicológicos, eles podem contribuir para a proteção social, de assistência social e superação das desigualdades sociais, o empoderamento do coletivo, a garantia de direitos e o fortalecimento da função protetiva da família. Nós trouxemos um recorte do Caderno de Orientações Técnicas no PAIF, volume 2, que fala o seguinte, né? As ações particularizadas, elas não podem ser confundidas com atendimento psicoterápico, conforme normatizado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. O PAIF, ele não possui o caráter terapêutico. Então, isso precisa estar bem claro. Por isso que a gente colocou esse bonequinho aí com atenção, para que a gente realmente tome cuidado com algumas atuações, tá bom? Por parte dos técnicos de referência, que são psicólogos de formação, né? Bom, a gente trouxe também outra pergunta que é uma grande questão, né? Que são sobre as questões do judiciário. Eu devo atender essas demandas? Eu não devo atender? De que forma? Como é que isso vai se dar? E aí a gente trouxe aqui uma contextualização sobre a questão das demandas do judiciário, que a gente quer tratar com vocês. Então, assim, quando os órgãos do sistema da justiça, né, eles tomam conhecimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, seja por violações de direito, né, ele aciona a rede socioassistencial, né? E a resposta qualificada da política de assistência, ela se dá pela inserção desses usuários no conjunto de suas proteções. A gente precisa ressaltar, né, que outro eixo estruturante, né, do SUAS é a questão da intersetorialidade, né? Como a gente tratou agora na questão do atendimento clínico, né, que precisa haver uma conversa, né, entre os gestores das pastas, entre as políticas, para o encaminhamento de demandas que ultrapassam, né, as funções do psicólogo no CRAS. Isso também não vai ser diferente dentro do judiciário, tá bom? Isto é, né, faz-se necessário que os órgãos gestores, eles promovam essa integração e articulação da rede socioassistenciais com as demais políticas e os órgãos setoriais e essa relação mesmo interinstitucional, né, com os órgãos do nosso sistema de justiça. Como pressuposto dessas articulações, nós citamos algumas questões aqui, tá bom? Então, como é que vai funcionar, Lorena, essa articulação, né, da política de assistência, né, da Secretaria Municipal aqui de Assistência,
com o sistema de justiça, né? Primeiro, né, a gente precisa ter o conhecimento dos atores institucionais, né, e dos órgãos que compõem a rede e suas competências, né, e funções, qual é a competência do judiciário, qual é a minha competência enquanto Secretaria de Assistência, né, ou enquanto técnico também do equipamento de CRAS. A gente precisa definir, né, as atribuições e especificidades da atuação dos diversos órgãos e instituições envolvidas. Depois disso, a gente faz o estabelecimento, né, de diálogos sobre as normativas que tratam desses assuntos que são similares tanto ao sistema judiciário como a questão da política mesmo de assistência, né? Busca da horizontalidade nas relações e no diálogo entre os envolvidos, né? Preservação das competências próprias de cada órgão ou instituição, para que a gente não ultrapasse, né, aquilo que é de atribuição de cada competência de cada órgão, né? O fluxo de atendimentos desses casos, né, que deverá ser estabelecido junto ao órgão gestor da assistência social, que é ele que tem a competência para analisar e propor os encaminhamentos mais adequados, né, as especificidades das situações identificadas na rede de serviços e suas respectivas unidades no território, né? Vale a gente ressaltar nesse ponto aí, né, uma questão. Alguns municípios trouxeram para a gente que o sistema de justiça já estava fazendo encaminhamentos em nome das técnicas mesmo de referência, até principalmente dos psicólogos, né, e psicólogas que trabalham dentro do equipamento de CRAS. Nós já tivemos casos do judiciário já endereçar esse documento, essa solicitação ao técnico, né? E como a gente colocou aqui no fluxo de atendimento, né? Essa não é a maneira correta, né? Os documentos precisam ser encaminhados ao órgão gestor, né, da assistência, para que ele demande a quem é de direito, né, faça essa resposta, vou encaminhar para o CRAS, essa demanda é de CREAS, quem é que vai responder essa demanda, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão. Então, nesse sentido, é recomendável que os órgãos do sistema de justiça, né, dialoguem previamente com o órgão gestor da assistência e evitem determinar qualquer fluxo, né, diretamente à rede, sem o cumprimento desse fluxo, né? Então, precisa ser estabelecido, né, um fluxo, precisa ter esse diálogo, né? E não pode ser nada imposto pelo sistema de justiça, né? Mas precisa ter essa conversa entre o sistema de justiça e as secretarias municipais de assistência social, né? A gente fez um recorte também aqui do material, né, de referências técnicas para a atuação do psicólogo, né? É um material de 2007 que diz assim: o Conselho Federal de Psicologia recomenda, orienta aos psicólogos que compõem a equipe de referência dos serviços, né, de assistência social, bem como aos gestores públicos e responsáveis pelos órgãos de defesa e responsabilização, né, que é o quê? O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Conselho Tutelar, que eles não recebam ou encaminhem demandas que extrapolem, como a gente já falou anteriormente, né, a competência do profissional, dos psicólogos que compõem tais equipes, né, a fim de a gente manter a qualidade técnica e ética também dos serviços prestados aos usuários desses equipamentos, né. Ou seja, né, a gente precisa ter cuidado também, porque muitas vezes são trazidas demandas do judiciário que ultrapassam, extrapolam as funções, né, desse psicólogo dentro do equipamento de CRAS. A gente também não pode confundir, principalmente as questões das visitas que são realizadas dentro do CRAS, né? Elas não são visitas com cunho fiscalizatório, né, para apuração de denúncias. Então, nós profissionais, nós não temos essa função, né, fiscalizatória dentro do equipamento. A gente trouxe também, no próximo slide aqui, alguns instrumentos e procedimentos que extrapolam, né? Quais são, Lorena, essas questões que extrapolam as nossas funções, né? Nós citamos algumas situações aqui, né? Por exemplo,
a realização de perícia, a inquirição de vítimas e acusados, oitiva, né, para fins judiciais, produção de provas de acusação. Por isso que eu citei a questão de que nós não temos, nas nossas visitas, esse cunho fiscalizatório, né? Guarda ou tutela de crianças e adolescentes, né? A curatela de idosos, pessoas com deficiência ou com transtorno mentais, aos profissionais de serviços de acolhimento ou órgão gestor da assistência social, né? Salvo nas previsões estabelecidas em lei. Adoção de crianças e adolescentes. Também extrapola nossas funções a questão da averiguação de denúncia, de maus tratos contra criança e adolescente, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, de violência doméstica contra a mulher. Então, o que acontece? A nossa função, né, as nossas atribuições como equipe técnica de CRAS, elas diferem da atuação dos profissionais que integram as equipes dos órgãos de sistema de justiça. Então, a gente precisa ter clara essa diferença, né? As nossas funções enquanto técnico de referência não são as mesmas funções e atribuições desse psicólogo que atua lá no sistema de justiça, tá bom? A gente trouxe aqui no artigo 2, né, que é vedado ao psicólogo, né, ser perito, avaliador ou parecista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, né, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizada ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Por que nós trouxemos isso? Porque, ainda que esse profissional psicólogo ele já não trabalhe mais no CRAS, né, ele já esteja em outro momento, mas se há esse vínculo pessoal ou profissional com essa família, né, ou com essa situação que foi imposta, ainda que ele não trabalhe mais no equipamento, como já diz no artigo 2, é vedado que ele seja perito ou que ele seja avaliador e parecista, porque a gente não pode ter um envolvimento, né, emocional, a gente precisa ter uma análise limpa, né, sem influências pessoais. E muitas vezes, quando nós temos algum vínculo pessoal ou profissional, já atendemos essa família, já verificamos muitas situações com ela, criamos um vínculo, né, com essa família, não é ideal, é vedado que você seja parecista, que você atue, né, como perito ou avaliador nessas situações. Nós trouxemos também lá no artigo 9, tá? E 10, sobre as questões de testemunhas, né, para o judiciário. A Jeane vai estar falando um pouco mais para a gente. Aí a questão, né, nos remete ao pensamento: psicólogo pode ser chamado para testemunhar para o judiciário? Sim, pode. Aqui nós trouxemos também um recorte do artigo 9º, que fala que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenha acesso no exercício profissional. No artigo 10, traz também que nas situações em que se configure conflitos entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, executando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Ou seja, tanto o artigo 9º quanto o artigo 10º fala a respeito dessa questão do sigilo profissional. Nós observamos a questão também da quebra do sigilo, que pode ser feita só em casos específicos, que esteja, por exemplo, uma violação de direito, que esse profissional tenha realizado todo o processo, né, de intervenção que foi demandado pelo judiciário. Aí, uma vez ele sendo solicitado para testemunhar, ele pode sim, em alguns casos, haver essa quebra de sigilo, como aponta o artigo 10 e também o artigo 9º sobre a questão do sigilo, mas que tenhamos sempre muito cuidado, muita sensibilidade, para que não possamos entrar em ricos detalhes e possamos falar só o que realmente o judiciário esteja solicitando. Então,
Nós vamos finalizar com as referências, né? Todo o material que nós produzimos esse trabalho que nós apresentamos, tem todas as referências de todos os teóricos. Bom, a gente deixou também o contato aqui do departamento, tá bom? Nós colocamos aqui a Franceselma dos Santos Fonseca, que é a nossa diretora, né, do Departamento de Proteção Social Básica, e a Edmara de Andrade, que é a nossa gerente. No mais, a gente vai dar uma pausa para que vocês possam interagir com a gente, trazer perguntas, dúvidas, contribuições. A gente quer também que vocês nos digam o que vocês acharam, se essa nossa apresentação realmente supriu as demandas de vocês, porque nós fizemos todo esse material voltado àquilo que vocês nos trouxeram, né? Então, nós ficamos no aguardo e daqui a pouco a gente volta. Daqui a 10 minutos estaremos voltando. Teremos um breve intervalo, mas daqui a 10 minutos estaremos voltando. Então, aproveitem esse tempo para estarem produzindo todas as perguntas que vocês estejam necessitando. Bom, voltamos. A gente vai agora trazer algumas perguntas, né? A gente teve uma pergunta aqui de Atalaia do Norte. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a participação de Atalaia do Norte, de estar com a gente aqui na nossa videoconferência, tá bom? Obrigada aos técnicos, ao coordenador e toda a equipe de Atalaia, tá? Qual foi a pergunta deles? Sobre o prontuário SUAS, precisa ser aberto para todas as famílias acompanhadas? E precisa ser só o virtual? Bom, quando a gente fala de acompanhamento, é diferente do atendimento, né? Atendimento a gente está falando de um ato somente, e o acompanhamento a gente está falando de um processo contínuo, que necessita de um planejamento, tá bom? Então, se essa família está sendo acompanhada pelo PAIF, a gente precisa sim estar abrindo o prontuário SUAS físico, tá bom? Para o acompanhamento e o desenvolvimento disso, né? Colocando as estratégias que a gente vai utilizar para que esse acompanhamento ele aconteça, tá bom? A gente tem também, claro, o virtual que você disse, eu acredito que você esteja falando do prontuário SUAS eletrônico. Esse prontuário ele é mais utilizado hoje dentro dos municípios, né? Nós precisamos ser realistas. E ele é mais utilizado pelo programa Criança Feliz, né? Pela obrigatoriedade de se colocar as visitas, né, do programa. Mas pouco a gente tem utilizado o prontuário eletrônico dentro dos municípios. Por quê? Porque muitas vezes pela dificuldade de internet. Então, se vocês não conseguem acessar e utilizar o prontuário eletrônico, o ideal é que a gente utilize pelo menos o prontuário SUAS físico, tá bom? A gente teve outra pergunta? Temos outra pergunta do Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, né, marcando presença com os psicólogos e a coordenação de CRAS, agradece as contribuições trazidas pela SES e parabeniza, né, as explanações. Não está perguntando, está só agradecendo. A gente quer agradecer, então, agradece, né, Rio Preto da Eva, toda a equipe, todos os psicólogos, a coordenação, né, que estava presente, que assistiu. Muitíssimo obrigada, Rio Preto da Eva. Era o município que eu acompanhava, então a gente quer realmente agradecer, tá, pela contribuição, agradecer pela participação de vocês. Essa videoconferência, na verdade, ela é feita para vocês, para os técnicos, tá bom? Para os nossos trabalhadores, então é muito importante a participação de todos. Tem outra pergunta, Giane? Tem. Tem certificado para quem participa das teleconferências? Pois o pessoal do NASF estão questionando. Bom, na verdade, a gente não tem certificado, tá bom, gente? Para as participações aqui, para os municípios que estão participando. É mais uma forma, né, da gente cumprir o nosso papel do Estado mesmo, que é de acompanhar, né, de capacitar e de estar mais próximo de vocês. Muitas vezes a gente não consegue estar junto a todos os municípios, né, durante todo o ano, visitar todo mundo. Muitos municípios foram visitados agora, mas a gente não consegue visitar todo mundo. Então, as videoconferências são uma forma da gente trazer novidades, informações, capacitações para vocês, estar próximo de vocês, mesmo quando a gente não consegue fazer a visita, tá bom? Mais alguma pergunta? Temos.
Pode ler para a gente, Jane? A coordenação do CRAS de São Paulo de Olivença está muito feliz pela explanação, né, que foi de total compreensão. Poxa, gente, que bom. Assim, mais uma vez a gente agradece, né? A nossa ideia foi realmente trazer, de alguma forma, alguns esclarecimentos sobre a atuação do psicólogo, né? Tem outra pergunta aqui. A gente tem uma pergunta de Atalaia do Norte. Eu vou deixar essa bola para a Jeane, que foi a parte que ela falou, né? Falar mais a respeito do parecer psicológico, né? O parecer psicológico está dentro de uma das modalidades dos documentos que o Conselho Federal de Psicologia emitiu dentro da resolução. Agora, a última resolução foi em 2019, em março de 2019, que nos trouxe, né, algumas modificações. Então, o parecer é de suma importância. Aí nós falamos a questão do parecer psicológico dentro do âmbito, né, do CRAS, que pode sim ser produzido, pode ser emitido. Uma das demandas principais que é produzido, né, o parecer é a partir da demanda do judiciário, após fazer todos os procedimentos que o judiciário está demandando, aí podemos produzir o parecer. O parecer é uma abordagem técnica, né? É diferente do relatório psicológico, que tem várias modalidades, né? O relatório, que são, por exemplo, a gente pode fazer o relatório de uma forma descritiva, de uma forma informativa, enquanto o parecer não. O parecer é um olhar mais técnico, né? Então, antes, o parecer, ele estava juntamente com o laudo psicológico. Aí foi, não, minto, desculpa. O relatório psicológico estava junto com o laudo e agora, a partir da resolução de 2019, que foi desmembrado. O parecer psicológico pode sim, é uma das questões que perguntam muito quando nós realizamos viagens aos municípios, é a questão do parecer psicológico. Se pode ser produzido dentro do âmbito do CRAS. Pode ser produzido. Eu sugestiono que os psicólogos vejam, né, essa nova resolução de 2019 que está falando a respeito de todos os documentos do Conselho Federal de Psicologia, elaborou, produziu essa resolução e lá está descrevendo todos os 5 documentos que são realizados pelo psicólogo e quais são, né, os que podemos estar produzindo dentro do âmbito do CRAS, que um dos documentos é justamente o parecer. Tem a declaração, tem os relatórios que se subdividem em relatório psicológico e o relatório multiprofissional e o parecer psicológico, que pode sim ser produzido e emitido dentro do âmbito do CRAS. Bom, gente, essa resolução é a resolução número 6, de 29 de março, tá bom? De 2019. Ela é uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. De qualquer maneira, a gente vai também estar disponibilizando todos os materiais que nós utilizamos, tá bom? Seja materiais do Conselho, como materiais da Compass, tá bom? A gente vai estar disponibilizando todo o material de apoio que nós utilizamos na elaboração desse material, tá bom? E essa resolução do Conselho Federal, ela realmente é uma resolução muito recente, tá? Então, ela detalha todo como vai ser feito o parecer, como que vai ser feito o laudo, e dentro disso ele vai trazendo algumas questões. Então, a gente vai disponibilizar, os municípios podem falar com as técnicas de referência, que a gente vai estar encaminhando também por e-mail todo o material que vocês precisarem, tá bom? A gente tem outra pergunta aqui de Benjamin, que diz assim: o que fazer quando somos solicitados pela gestão a produzir documentos para o judiciário, mesmo sabendo que não devemos fazer? Tá, primeiro, a gente precisa saber qual é o documento e se realmente vocês não podem fazer esse documento, tá bom? Se for realmente documentos que extrapolem as funções de vocês, né? Como nós citamos lá, questões de oitiva, questões de perícia mesmo, tá bom? Não. Mas se é relacionado a alguma questão socioassistencial, que vocês acompanham, que vocês têm acesso, questões de benefício, questões que são tratadas dentro da política, né? Como nós já tratamos anteriormente, como eu trouxe para vocês. Vocês podem sim e devem responder aquilo que é atribuição nossa, tá bom? Se realmente tem extrapolado
as questões de vocês, né, as funções de vocês enquanto técnicos, o ideal é que vocês conversem com a gestão, tá bom? Trazendo essas informações que a gente trouxe para vocês aqui, porque muitas vezes nem é do conhecimento do técnico essas informações. Então, se o técnico ainda não sabe de informações que são da prática dele, muitas vezes o gestor também ainda não tem conhecimento. Então, eu como técnico, eu posso estar trazendo essas informações para o meu gestor. Olha, gestor, a gente tem uma nota técnica, que tudo isso foi baseado numa nota técnica que nós também vamos estar enviando para vocês. A gente tem uma nota técnica, que ela é atual, que ela fala sobre quais são as atribuições e de que maneira a gente deve tratar com o sistema de justiça. E a gente precisa fazer um fluxo de atendimento, a gente precisa ter uma conversa com o judiciário para que ele entenda quais são as nossas funções. As nossas funções são essa, essa e essa. E algumas questões que nós temos respondido ultrapassa as nossas funções enquanto técnicos de referência do equipamento de CRAS. E dentro dessas possibilidades, você vai trazer para ele as novas resoluções e também ter um amparo técnico, tá bom? Então, outra coisa, se há coisas que realmente ultrapassam, nada impede que vocês respondam ao judiciário, trazendo informações só que não desrespeitem a nossa questão ética. Então, se realmente são questões que estão ultrapassando, que você vai ferir a sua ética profissional, você pode estar realmente respondendo esse documento, informando o judiciário aquilo que você realmente pode responder. Então, você coloca somente aquilo que é possível você responder dentro da sua prática e dentro da sua função, tá bom? Mas o ideal é que a gente realmente repasse essas informações ao gestor. Eu sei que muitas vezes os gestores é mais para os técnicos, né? A nossa videoconferência, coisas mais específicas, né? Então, muitas vezes o gestor não está aí do outro lado da tela assistindo a gente. Mas você, enquanto técnico, enquanto coordenador do CRAS, pode estar passando essas informações, tá bom? E alinhando junto ao seu gestor, tá? Eu quero só contribuir em relação a essa pergunta para que nós possamos também verificar a resolução, né, 002 de 2003. Essa resolução, ela fala sobre avaliação psicológica, mas ela foca somente a questão dos testes, da aplicação dos testes psicológicos. Já na resolução 09 mais recente, de 2018, ela fala sobre todo o processo de avaliação psicológica. Por que eu estou trazendo essa questão nesse momento? Porque quando nós falamos das modalidades, todas as 5 modalidades, né, dos documentos psicológicos, nós iremos perceber, a partir dessas resoluções, o que nós podemos estar trabalhando no âmbito do SUAS, né, no equipamento CRAS, que nós estamos colocando, né, aqui, e o que nós não podemos estar trabalhando. Como eu já havia falado, né, sobre os documentos que podemos trabalhar e os que não podemos trabalhar. Então, é de muita importância que nós possamos estar vendo, fazendo essa leitura de aprimoramento dessas resoluções, para que nós possamos, quando tiver uma demanda que possamos perceber, né, que não é uma demanda nossa, nós podemos dizer, não posso fazer, porque a resolução 03 de 2003, a resolução 02 de 2003, a resolução de 2019, de 2018, fala isso. Nós estarmos embasados e não somente dizermos não. Temos que sabermos o que é de nossa competência, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Agora tem outra pergunta, né, de Rio Preto da Eva, que pergunta: a rede de apoio funcionando adequadamente, ela permite um atendimento eficaz e preciso? Hoje nós percebemos uma quebra significativa dessa articulação. O ideal seria reunir essas instâncias para sensibilizar esse trabalho, e não temos. Como podemos proceder? Bom, é o que a gente sempre tem falado sobre a questão da intersetorialidade, né? Na verdade, é um dos princípios da nossa política e a gente não pode trabalhar sozinho. Nós sabemos da grande dificuldade de articulação que a gente encontra, isso não são só nos municípios, tá bom? Mas a gente precisa fomentar sempre esse trabalho intersetorial, porque se a gente realmente não trabalha em rede,
se a gente não trabalha a intersetorialidade, nós acabamos abraçando demandas que não são nossas. Então, realmente, o ideal é uma conversa entre os gestores, tá bom? Para que a gente possa realmente articular e conhecer, como nós falamos na questão do judiciário, mas isso não serve só para o judiciário, tá bom? A questão do estabelecimento de fluxos, de conhecer os atores de cada política, isso serve para todo mundo, seja para a saúde, seja para a educação, se a gente está tendo algum problema de articulação, né, entre saúde, educação e assistência. Nós precisamos conhecer os nossos atores, nós precisamos saber o que é função de cada um e a gente precisa, de alguma forma, fomentar, tá bom? E fazer discussão mesmo sobre essas questões dentro do município, porque sem essa articulação, o único que perde, infelizmente, é o nosso usuário. Então, a gente precisa realmente proporcionar esse acesso aos direitos ao nosso usuário. Então, assim, eu continuo falando com vocês, repassem essas informações aos gestores. O gestor ele tem um poder de articulação maior, né, do que nós técnicos. Tem algumas instâncias que ultrapassam, né, as nossas funções. Então, conversem com os gestores, repassem essas informações, vamos fomentar essa questão da intersetorialidade, tá bom? E discutir mesmo sobre o nosso papel enquanto profissionais, psicólogos dentro da política de assistência social. Nós temos mais alguma pergunta? Temos? A gente tem uma pergunta aqui que veio, mas que não é pertinente. Sobre a atuação do psicólogo, né? Você pode passar? Tem mais outra? No momento a gente está sem perguntas, tá? Bom, gente, a gente vai esperar mais um pouquinho, ver se tem alguma pergunta. Vocês podem estar emitindo as perguntas direcionadas ao que nós estamos, né? A temática que nós estamos trabalhando aqui hoje, que é a atuação do psicólogo no âmbito do CRAS, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social. Que essas perguntas sejam direcionadas a esta temática, tá, gente? Por gentileza. Bom, gente, de qualquer forma, nós queremos agradecer, tá bom? Eu queria trazer uma reflexão, eu queria lembrar que nós, psicólogos, nós já fazemos parte, tá, da equipe que compõe, né, de nível superior, que deve compor a política de assistência, os equipamentos CRAS e CREAS. E eu quero lembrá-los que nós também somos trabalhadores do SUAS e que vocês realmente se enxerguem enquanto trabalhadores do SUAS, tá bom? Que vocês se enxerguem dentro dessa política, pertencentes a essa política, que nós possamos, de alguma maneira, quebrar, romper com essa questão de um psicólogo que é só clínico, só trabalha dentro de um consultório, sentado, ouvindo. Nós temos, sim, muito a contribuir com as políticas públicas, não só com a assistência, tá bom? Mas em específico na assistência, que é o nosso assunto. Então, eu quero que você realmente se sinta e se veja como um trabalhador do SUAS, tá bom? Que está dentro da política e que precisa também produzir. A gente também não quer só perguntas, mas a gente quer fomentar em vocês a necessidade da gente produzir materiais para os nossos psicólogos que atuam dentro do equipamento. São vocês que são técnicos de referência do CRAS, do CREAS, que trabalham na gestão, que têm essa experiência direta com os nossos usuários. E eu sei que vocês têm muito também a nos ensinar, têm muito o que falar. E a gente espera que realmente essa videoconferência ela tenha trazido pelo menos uma chamazinha no coração de vocês aí sobre a atuação mesmo do psicólogo e uma vontade de procurar mais informações, de produzir materiais sobre o que vocês estão fazendo e de que maneira vocês estão atuando, tá bom? A gente vai deixar também disponível, se ele puder, a gente vai pedir para que ele coloque os contatos lá do departamento. De qualquer forma, nós temos também os e-mails, tá bom? A gente tem o meu e-mail institucional, que é sub.garpes@ceas.am.gov.br.
Eu fico disponível para qualquer demanda de vocês, tá bom? Tem também, né, Giane, o e-mail das técnicas. Isso, É técnicos, eu não lembro. técnicos.garpes@ceas.am.gov.br. De qualquer maneira, todos os municípios têm suas técnicas de referência e vocês podem estar repassando qualquer dúvida que surgir em um outro momento, tá bom? Repassem para as técnicas de referência de vocês, elas vão repassar para a gente e a gente vai estar respondendo todo o e-mail, toda a ligação, todo o contato que vocês fizerem, tá bom? E se vocês realmente quiserem também os materiais, nós vamos estar enviando por e-mail. E a gente realmente quer que vocês estejam cada vez mais perto da gente, tá bom? E a gente agradece muito a colaboração de todos os municípios que participaram, tá bom? Olha, surgiu uma outra pergunta. Quais são os avanços esperados dentro do SUAS sobre a atuação do psicólogo? Eu acredito que nós já avançamos muito, né? Se nós fizermos um paralelo desde o início das militâncias, né? Da psicologia social, lá na década de 70 para hoje, percebe-se o avanço da psicologia social e mais precisamente, né, dentro do SUAS também já tivemos um significativo avanço. Hoje, segundo o Conselho Federal de Psicologia, tem um índice muito significativo de psicólogos atuando dentro do âmbito do Sistema Único da Assistência Social. Então, eu acredito que há possibilidade de nós avançarmos muito mais, mas nós temos que estar sempre, né, nos aprimorando, estudando, verificando todos os materiais técnicos que tem, pertinentes à nossa atuação no SUAS, que tem bastante, todas as resoluções. Eu vou estudar só os documentos que estão dentro da política da assistência social também, mas os nossos documentos também privativos, é importante que nós possamos nos atualizar todos os dias também, até para sabermos o que podemos estar trabalhando dentro do equipamento CRAS, dentro do âmbito do Sistema Único da Assistência Social e o que não podemos. Então, faz necessário essa questão da leitura frequente, do aprimoramento frequente, de nós estarmos sempre conhecendo o território que nós estamos atuando, a especificidade de cada território que nós estamos, qual o público-alvo que nós estamos trabalhando, qual é a especificidade dessa comunidade que nós estamos trabalhando. Então, isso é de suma importância para que nós possamos avançar dentro do Sistema Único da Assistência Social. Essa é a nossa contribuição. Queria contribuir também, Giane. Como eu falei para vocês logo quando eu comecei a apresentação, né, que existe uma urgência de ampliação de materiais e referenciais teóricos mesmo, né, e metodológicos existentes. Nós temos poucos materiais. É por isso que eu torno a dizer, nós precisamos da manifestação de vocês que estão atuando na política. Nós temos a COMPAS, nós temos o nosso Conselho Federal de Psicologia e por isso é importante esses entes de representatividade dentro do Conselho mesmo Federal de Psicologia. Então, você também, enquanto psicólogo, precisa, às vezes, pressionar mesmo o nosso conselho, as instâncias responsáveis, a COMPAS, né, que é específica da política de assistência social, para que sejam esclarecidas algumas arestas mesmo que... Então, existem algumas questões que não ficam claras dentro dos materiais. Mas a gente só pode pensar numa possibilidade de melhora, de avanço, se nós que atuamos nessa política, nós realmente nos colocarmos enquanto trabalhadores e a gente solicitar mesmo que sejam feitas questões, rodas de conversa, os conselheiros se reunirem, fazerem discussões sobre a temática para que a gente possa produzir mais referenciais teóricos dentro da nossa atuação. Nós temos uma representatividade, como a Giane falou, quando ela teve a fala sobre a COMPAS, muito grande. Eu não lembro, mas eu acho que foi de 2013, o censo, dizia que nós éramos mais de 22 mil psicólogos atuando dentro da política. Então, esse não é um número pequeno.
Então, se nós nos unirmos enquanto trabalhadores do SUAS e profissionais psicólogos, nós temos uma grande representatividade dentro da política e nós podemos sim requerer mais informações e materiais metodológicos para a nossa atuação, tá bom? Teve uma pergunta do CREAS aqui, né, sobre acompanhamento psicológico. Acho que foi de Tonantins, tá bom? A nossa ênfase é no CRAS, mas, de qualquer maneira, dentro da política, de modo geral, não é uma atividade ou uma ação, um serviço, o atendimento clínico, tá bom? Como a gente já falou para vocês, dentro da política, o atendimento clínico, ele não cabe, tá? Dentro da nossa atuação enquanto psicólogos. Nós temos mais alguma pergunta? Sem perguntas. Só enfatizando mais essa questão essa pergunta do CREAS, né, que a Lorena bem colocou, que nós não podemos, né, fazer atendimento clínico dentro do âmbito do SUAS, mas o CREAS, o psicólogo, dentro do ambiente, dentro do equipamento CREAS, ele pode fazer uma escuta especializada. Exatamente. Mas isso não quer dizer que ele possa fazer o acompanhamento psicológico, porque quando fala assim acompanhamento, tem todo um processo, né? Então, e dentro da escuta especializada, que o psicólogo tenha o cuidado para que essa escuta seja só com o intuito de acolher essa criança, esse adolescente, essa pessoa, né, que esteja em processo de atendimento, para que essa pessoa não seja revitimizada, porque com certeza ela será ouvida também em outras instâncias. Então, cada vez que ela é ouvida, ela pode ser revitimizada se esse profissional não tiver o cuidado, não tiver a sensibilidade de não entrar em ricos detalhes, né, essa questão da violação de direito dessa pessoa. Então, pode sim fazer esse primeiro atendimento, essa escuta especializada, mas só não tem que esquecer que ali você não vai estar dando continuidade ao acompanhamento. Então, não há necessidade de entrar em detalhes, uma vez que você não vai acompanhar essa pessoa. Até porque a gente tem que lembrar também, né, Giane, das questões mesmo de uma avaliação psicológica, muitas vezes, que é necessário o acompanhamento, né? E o psicólogo não pode fazer no âmbito do CRAS, Exatamente. No âmbito das políticas sociais. Até porque quando a gente pensa atendimento clínico, avaliação psicológica, não é uma via de regra, mas a gente está falando também de um diagnóstico, né? De um diagnóstico clínico, realmente um diagnóstico de algum transtorno ou de alguma debilidade desse paciente, tá bom? Seja um transtorno de ansiedade, um déficit de atenção, que muitas vezes algumas crianças a gente identifica mesmo, né? Não tem como a gente dizer que não percebe dentro dos serviços. Então, por isso que é importante a questão do encaminhamento para a rede, tá bom? E para as políticas que são de direito. Porque, realmente, a questão do diagnóstico, da avaliação psicológica, ela não faz parte da nossa atuação enquanto trabalhadores, né, da política de assistência. A gente continua sem perguntas. Uhum. A gente tem mais alguma pergunta? Não, né? Então, a gente pode encerrar? Então, a gente queria novamente agradecer vocês, tá bom? A gente deixa o Departamento de Proteção Básica disponível a todos os municípios que nos assistiram. Você quer falar alguma coisa, Gê? E os municípios que tiverem outras perguntas podem estar nos enviando através de e-mail, que posteriormente nós estaremos respondendo todas as demais perguntas. E agradecer, né? Agradecer para todos os municípios que estão nos assistindo, todos os municípios que nos emitiram as perguntas. Espero que nós tenhamos contribuído para o exercício da profissão de vocês, para a atuação, né, no âmbito do CRAS, no âmbito, né, de todos os equipamentos da política de assistência social. Quero agradecer. Então, de qualquer forma, muito obrigada a todos os municípios que conseguiram participar. Nós fazemos tudo isso para vocês e a gente espera ano que vem ter uma quantidade bem maior de videoconferências. A gente tem tido uma resposta muito positiva por parte dos municípios
da videoconferência que nós já realizamos. Então, ano que vem a gente se compromete em estar mais perto de vocês através das videoconferências. E desde já, muito obrigada pela participação de todos e um bom dia e um bom trabalho para vocês aí em cada município.